Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Reconstruindo Autoestima. Sou Patrícia Abreu, estou como dermopigmentadora, falo de beleza, saúde e bem-estar. E hoje tenho o prazer imenso de receber as minhas convidadas, que são duas mamães maravilhosas. Estamos comemorando agora no mês de maio o Dia das Mães. E olha quem eu trouxe aqui, a minha mãe, que é a Gilcilene, a minha mãe biológica e a minha mãe da fé, que eu amo muito, e a mãe de muitas pessoas, que é a pastora Lohane. A minha mãe, a Gil, ela tem 3 filhos. Eu, a Roberta, o Cláudio, que é o do meio, e a Roberta, 3 filhos. A irmã Lohane, ela é teóloga, pastora, imagina só a vida dela. Vive de oração, vive orando por todos nós, uma pessoa abençoada, mãe, dona de casa. Ela é mãe de 3 filhos também. Ela tem uma filha chamada Samila, Samira e um filho chamado Samuel. Olha que bênção, é lindo demais. Hoje em dia, já pensou cuidar de casa, cuidar da família, cuidar das pessoas? Porque cuida das pessoas, cuida da parte interior das pessoas. Isso daí, gente, é uma coisa assim que tem que ter um lado emocional fortíssimo. Tem que ser realmente uma mulher de Deus. Agora, mãe, vou falar com a minha mãe querida. Mãe, você com 3 filhos, tão novinha, não é? Tão novinha, foi mãe de 3 filhos tão nova e com tantos desafios, trabalhava fora, cuidava da sua casa, dava atenção à sua mãezinha, que eu lembro, sempre levava a gente para visitar a sua mãe, cuidava do meu pai, sempre cuidou muito do meu pai, da minha avó também, que sempre é a mãe do meu pai, que sempre ia lá visitar. Então, assim, a gente lembra, assim, quando criança, vai passando um filme e a gente vai pensando, poxa, tanta responsabilidade, né, naquela época, tanto tempo, que era tudo tão diferente, com tanta responsabilidade. Mãe, você foi mãe muito nova, passou por vários desafios, principalmente com o meu pai, né, que ele passou por um processo, foi descoberto uma doença, né, que foi o câncer. Fala um pouquinho pra gente, porque isso é muito importante pra gente, saber de todo esse processo. Como que você, naquela época, assim, como que foi a sua vida, a sua rotina? Porque para você lidar com tudo isso, né, assim, quando você descobriu que o meu pai, que ele estava com câncer, ele estava com 30 anos. Uhum. Você com 25 Sim. anos, não foi isso? Foi. Para você, se você é uma mulher que sempre foi muito sorridente, uma mulher alegre, a gente não te via assim, triste nos momentos, né, que tinha ali de tristeza, mas sempre foi uma pessoa assim, muito comunicativa, sempre trabalhou fora. Como é que foi para você saber da doença dele na época, com 3 filhos para criar? Como é que foi para você aquilo dali? Não foi fácil, né? Porque, na verdade, 2 anos antes dele descobrir, ele trabalhava na Samarco. Ele foi soterrado por uma caçamba de cal. E um dos colegas dele viu. E aí pegaram a mangueira, tiraram aquela coisa, levaram para o hospital, né? E aquelas coisas todas. Só que a gente não se atentou, assim, que poderia vir a acontecer, né? Aí, 2 anos depois, ele começou a ficar, não enxergava e não andava. E fazia exames e não descobriu o que ele tinha. Porque frequentava lá as coisas ruins, né? E aí depois a gente não conseguia, aquilo ali estava completamente, como é que se diz? Coberto. Mas você não imaginava que era por conta daquele acidente? Nunca. E aí com isso, a gente, na época aqui, em Vila Vitória, não tinha aqueles aparelhos para fazer exames. Aí nós fomos vendendo o que nós tínhamos construído, conseguido, casa, apartamento, terrenos, para poder pagar os exames, que era tudo no Rio, né?
E aí foi fazendo, só que não descobriu o que ele tinha. Mas nos exames não acusavam. Não, os exames acusavam, mas ninguém enxergava, ninguém via. Era impressionante, sabe? Por quê? Nós estávamos... Mamãe é que estava frequentando a igreja, a gente não. Uhum. E aí, na época, os médicos já ficavam apavorados, porque eles não conseguiam fazer o tratamento correto. Nisso, uma das irmãs que frequentava, a irmã Elacia, não sei se você chegou a conhecer. Conheci. Conheceu? Ela com a minha mãe, como é que é o nome da outra irmã? Conceição. Elas fizeram uma mini vigília na minha casa. E aí, nisso, ele estava lá deitado, não andava e não enxergava. Deus revelou, através daqueles mesmos exames, que era para levar para o médico, que ele ia ver o diagnóstico. Um exame que não tinha diagnóstico. Não, tinha um Mas diagnóstico. não sabia o que era. Mas não sabia o que era. E o médico não dava. Era incrível. E aí, quando a gente retornou, que eu liguei para ele, que voltamos até ele falou assim, traz aqui hoje. Que eu levei, e eu pegava seu pai no colo, botava dentro do carro e levava lá para consulta. Depois, quando nós chegamos lá, aquele mesmo exame, ele enxergou, ele viu o diagnóstico. Olha só. O médico. O médico. E aí ele falou assim, leva ele para o hospital agora. Quando eu levei, dali mesmo eu já peguei ele no centro de Vitória, levei lá naquele hospital que tinha lá perto do Parque Moscoso. E aí levei ele lá, quando chegou lá, ele teve a primeira crise convulsiva. Ele caiu da maca. Colocaram ele, falou assim, não, nós vamos agora aguardar até amanhã. Aí no outro dia fizeram a cirurgia, aí tiraram o tumor da cabeça dele. E nisso eu estava no quarto esperando, entendeu? E aí com isso tinha uma história lá de que eu tinha que fazer alguma coisa para que ele conseguisse sair lá da cirurgia. Que era justamente aquela coisa lá do... Parte espiritual, assim, né? Isso, E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá ajoelhada, esperando, o médico entra, chorando. Aí eu falei assim, pronto, morreu, né, doutor Pedro? Aí ele falou assim, não. Ele voltou a enxergar. Olha... Porque Aí, quando ele entrou no centro cirúrgico, você falou que ele não enxergava, ele não andava, isso não é aí. isso? E não descobriu o que ele tinha. Não descobriu. Então ele estava cego, ele estava sem andar isso. e não tinha nem como aí ele voltou a enxergar. Quando ele viu o doutor Pedro, disse que ele deu um sorriso, entendeu? E o doutor Pedro abraçou ele, que ele era da Maranata na época, né? Abraçou e falou com ele assim, você agora vai ter outra vida. Dali, ele passou ainda uns 2 meses, mais ou menos, ele não estava andando, né? Aí infeccionou aquela parte que tinha o acrílico que colocaram, porque fez um buraco assim na cabeça dele, né? Aí colocaram um acrílico, só que o organismo rejeitou. Nisso que o organismo rejeitou, foi quase 1 mês para tirar aquilo ali, para limpar, entendeu? Para colocar, aliás, para tirar e deixar sem, porque ele falou que ele não queria mais aquilo. Ele preferia ficar com a cabeça com buraco, né? Aí eu falei assim, qualquer coisa eu boto o chapéu tampa, né? Porque aí não precisa de você colocar isso daí. Daí, mais ou menos, quase 2 meses, ele começou a ter febre, infeccionou aquela coisa toda, mas não foi a cabeça, já foi o pulmão. Já tinha metástase. Já tinha metástase. Aí foi onde ele tirou um pulmão, 4 costelas e raspou a coluna. Olha, já estava tudo ali. Tudo. Aí o médico falou, olha, por pouco não foi para o fígado, né? Aí ele foi, daí 1 mês ele voltou a andar. Meu Deus. Ele voltou a andar e aí teve aquele tratamento todo, né? Aquele acompanhamento, aquelas coisas. Não foi fácil, com 2 filhos pequenos, trabalhando. E outra coisa, o que Deus fez? O meu diretor virou para mim e falou assim, olha,
você pode ir para casa, ficar o tempo que você precisar com ele. E eu recebendo normal. Né? Ele falou assim, Gil, eu não quero você aqui, você vai cuidar do seu marido. E aí eu fiquei, acho que uns 6 meses com ele, né? Cuidando, fazendo aquelas coisas todas, e depois a mãe dele também me ajudando e tudo. E aí foi uma história que ele ficou curado com os tratamentos, com acompanhamento. Claro que em primeiro lugar foi Deus. Né? E depois ele ainda viveu mais 30 anos. E ele tinha uma aliança com Deus. Tinha, e sim. ele levou realmente isso. Sim, e através da história dele. Né? Através da história dele, ele conseguiu com que muitas pessoas entendessem a importância de Deus na vida. Ele voltou a andar, ele andava até de motoca. E para medicina não teria jeito. Não teria como. No entanto, que os exames dele eram uma coisa e a realidade dele era completamente diferente. Completamente. Ele fazia os exames, quem olhava ali os exames não via. Não, aí né? doutor Pedro fez fundo de olho, coisa que ele já tinha feito umas 10 vezes. Quando ele fez, ele viu. Impressionante. E o médico que fez a cirurgia dele, do pulmão, era da Igreja Batista, doutor Beri Lourdes. Impressionante. Deus ainda colocou pessoas, né? E aí ele viveu mais 30 anos. 30 anos. E teve a Roberta, né? Ainda tive a Roberta. Uns 2 anos depois, ainda tive a Roberta. Ainda teve a Roberta. Então, são 3 filhas. Porque a gente falando aqui, a pessoa não imagina, né, o dia a dia da pessoa, né, tudo que você passou com filhos pequenos. Com filhos pequenos. Foram muitos desafios. Mas Deus, ele capacitou, ele deu força, né? E a pessoa, ela vai, através da fé, as coisas vão acontecendo. E comigo também aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui curada também pela fé. Quando eu conheci a irmã Lohane, isso há uns 15 anos atrás, ela me passou uma revelação que eu iria ser curada. Mas que me perguntou se eu tinha fé. E eu não entendi no momento. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei por que ela está falando isso comigo. Eu estou num período da minha vida assim, que eu estava me profissionalizando, eu estava indo atrás assim, dos meus objetivos. Eu não entendi, porque assim, a questão da cura, né, aquilo dali me marcou muito, assim, a minha infância com meu pai e tudo. E ela me falou algo muito forte. Aí, na hora, eu falei, nossa, coloquei a mão no meu peito, assim, eu falei, meu Deus, mas por que isso? Por quê? E fiquei, tudo bem, fiquei com aquilo, né? Passou o tempo, eu fui fazer uns exames e tive um diagnóstico de nódulos nas 2 mamas. E eu falei assim, não, vamos ver o que é isso e eu quero tirar, não quero ficar com isso. Minha mama começou a sangrar, eu comecei a ter um sangramento na mama. Eu liguei imediatamente para a minha ginecologista e ela falou, Patrícia, eu quero você urgente amanhã, deixa tudo que você estiver fazendo. Deixa de atender, porque antigamente eu atendia muito, né? Não tinha tempo para nada. O que você tiver, eu vou arrumar para você, você vai lá e faz. Eu quero você na Multiscan, para a gente poder ver isso. Fui, fiz meus exames e depois ela me encaminhou também para... esqueci, me deu um branco aqui. Mastologista? Mastologista. Me encaminhou para o mastologista, fui lá e tudo. Aí comecei a orar. Falei, meu Deus, isso... sabe, eu preciso ter força, preciso orar. Tá, aí deu grau 3, provavelmente benigno. Aí eu fiz a cirurgia para retirar o nódulo, troquei a prótese de silicone, acabou que não acharam o nódulo, não conseguiram tirar. Aí depois eu fui novamente fazer o exame, aí deu novamente o nódulo, mesmo fazendo a cirurgia, até porque eu não consegui tirar.
E aí eu falei, não, eu comecei a lembrar, falei, não, a irmã Lohane falou que eu tinha que ter fé. Mas assim, será que eu não estou agindo a fé? Eu precisei, assim, de mudar algumas coisas em mim, mudar algumas coisas na minha vida, comportamento, pensamentos dentro de mim, no meu interior, para que tudo pudesse mudar. Eu fui fazer o exame, não tinha exatamente nada, como se nunca tivesse tido nada ali. Aí eu entendi o que a nossa mãe da fé falou. Amém. Aí eu comecei a entender. A irmã Lohane, ela é pastora, é teóloga da ADCEM, é pastora da ADCEM, né? E é uma mulher muito querida, muito amada, uma pessoa que eu respeito muito. Irmã, pastora Lohane, Sim. o que é a fé? Só para a gente poder entender um pouquinho, o que é a fé segundo a Bíblia? No livro de Hebreus, né, está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela é um princípio entre ação e poder, né? Não adianta a gente querer quantificar a fé, porque Jesus disse uma certa feita, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, essa fé ela tem que existir dentro de nós, mesmo que seja, às vezes, pequena, mas ela tem que existir. E interessante que a fé, ela não é comprada. A fé, ela é vivida. Eu não tenho condição de vender a fé, mas eu tenho condição de, através das minhas palavras, da palavra do Senhor, eu fazer com que o outro receba. E quando essa pessoa recebe, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra do Senhor, mais a fé ela vai aumentando no nosso coração, né? Então, a fé, ela, a cada dia, ela vai crescendo no coração de quem pratica. A fé é a verdade absoluta sem questionamento. Você tem fé, você sabe que vai acontecer e você não dá lugar para dúvida. Porque se você tiver dúvida, você não tem fé. Então não tem como coexistir a fé e a dúvida. Ambas são totalmente contrárias. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Mas se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Porque a pessoa ela tem que acreditar. Ela tem que acreditar, sem duvidar. Sem Quando duvidar. Deus estabelece, quando Deus fala alguma coisa, nós temos que tomar posse. Nós não podemos deixar o nosso coração duvidar a respeito daquilo que Ele está falando. Porque quando a gente dá lugar para dúvida, a nossa fé ela vai se desmoronando dentro do nosso coração. Por mais desafiador que seja. Por mais desafiador que seja. Porque quando nós nos colocamos diante de uma dificuldade, quando a gente é posto à prova, muitas das vezes a gente vai ter que exercer fé quando a gente não consegue ver o final. Porque quando a gente consegue ver o final, a gente não precisa de usar a fé. Então a fé, ela vem em situações adversas, difíceis, onde eu não consigo ver o final daquilo ali. E o que vai me levar ao final é a minha fé. É a certeza de que vai acontecer mesmo que eu não esteja vendo. E, pastora Lohane, a cura. O que a Bíblia fala sobre a cura? Lá em Marcos 4, né, Jesus vai fazer vários prodígios. E interessante que quando Jesus ele vai para o Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, toda enfermidade que possa existir na nossa vida, que possa nos acometer, Jesus já levou sobre si. Ou seja, toda enfermidade tem cura. Porque Jesus, ele já liberou a cura quando ele, na cruz do Calvário, ele foi sacrificado por causa das nossas enfermidades, por causa do nosso pecado, por causa das nossas vaidades, por causa dos nossos erros. Então, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E todos nós, independente de religião, independente de classe social, independente da raça, independente do sexo, em algum momento nós vamos passar por uma enfermidade. Só que como que nós vamos nos comportarmos diante desta enfermidade?
né? Então, o cristão, ele pode ficar enfermo, o católico, ele pode ficar enfermo, o espírita pode ficar enfermo, o ateu pode ficar enfermo, mas nós temos que crer que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós precisamos de tomar posse da nossa cura. A nossa cura não acontece no nosso físico. A nossa cura acontece quando nós exercemos a nossa fé. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando eu começo a tomar posse da minha cura, ela vai se refletir no meu físico, mas no mundo espiritual ela já existe. Eu só tenho que tomar posse dela. Então, a cura, primeiramente, ela é interior. A cura, primeiro, ela vem do céu, é através da nossa fé, ela já existe, já está na mão do Senhor. O que eu preciso já existe, eu só não vi ainda. Já existe. Então, quando eu tomo posse, eu falo, eu tomo posse da minha cura, ela vai vir. Por quê? Porque eu instiguei, eu solicitei ela, eu tomei posse dela através da minha fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Abraão, ele foi o pai da fé, por quê? Porque o Senhor estabeleceu para ele um propósito, falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele estava já idoso e ele tomou posse de uma promessa tão grande, tão desafiadora. Ele não perguntou, ele não questionou para onde ele ia, se no meio do caminho ia ter água, se ele ia ter lugar para poder repousar a cabeça. Ele simplesmente fez tudo que o Senhor mandou e foi. Então, a fé, ela é assim. Eu posso não estar vendo nada, o médico pode estar falando que não tem como, tudo está dizendo o contrário, mas eu tenho que ter fé que o Senhor, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O ano passado, eu passei por um processo de enfermidade, onde eu tive uma apêndice em grau 3 já. Quando abriu, a infecção já estava muito grande. E eu lembro que no outro dia, o médico foi e falou bem assim comigo, olha, o seu estado não está legal, a infecção é muito grande, talvez nós vamos ter que te abrir pelo menos umas 2 vezes ainda. E naquele momento, eu liberei uma palavra e falei com ele assim, olha, eu estou aqui, mas eu não vou voltar para o centro cirúrgico, porque o meu Deus já me deu a cura. E é incrível que naquele mesmo dia saiu, os meus leucócitos estavam todos normais, o meu grau de infecção já tinha praticamente zerado. Então, irmãos, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor tem o poder de fazer. A pastora, ele não falou nada, ele não falou que ia me curar, mas eu sei que ele falando ou não, o poder dele é o mesmo. Então, ele tem o poder de trazer existência aquilo que eu preciso. Então, Jesus curou. Jesus curou a sogra de Pedro, né? Ela estava ali enferma, a Bíblia vai dizer que ela estava acometida por uma enfermidade, estava com uma febre altíssima. Naquele momento, Jesus chega, libera a palavra, ela é curada, e aquela mesma mulher, incrível, ela começa a servir Jesus. Ou seja, tudo que o Senhor faz na nossa vida, toda a cura que Ele exerce na nossa vida, é para a glória dEle, é para que nós o reconheçamos que Ele é o nosso Deus. É para a glória dEle, é para a gente servir a Ele com mais vontade, com mais alegria, com mais disponibilidade, né? Então nós precisamos de reconhecer que tudo que Deus faz não porque nós merecemos, é porque Ele é grande e Ele é fiel. E a Bíblia é nosso manual de instrução, como Sim. se fosse nosso manual de instrução, tem Sim. tudo ali. Eu acho assim muito culto uma pessoa que sabe a Bíblia, é muito lindo isso, né? E a pessoa assim, ser orientada, né? Ver a palavra, ler a palavra, ser orientada exatamente pelo que está na Bíblia. Com relação à autoestima e à autoconfiança, a pessoa, quando ela recebe uma cura interior, né, isso tem alguma influência? Por exemplo, a autoestima, a autoconfiança, ela está ligada Sim. a esse tipo ela necessita de uma cura interior? Totalmente, uma coisa tem a ver com a outra. A cura interior, primeiro, a pessoa tem que reconhecer que ela precisa de cura, né? A cura interior, ela só acontece quando eu busco.
E a cura física, ela é importante, mas a cura da alma é tão importante quanto a enfermidade, quanto a cura física, né? Porque quando nós entendemos que existem pessoas que estão doentes fisicamente porque a alma está doente, a gente consegue entender a importância disso. Muitas pessoas hoje estão numa depressão muito profunda, por quê? Porque a alma está doente, né? Então, nós vemos que a cura interior, ela é libertadora, né? Pessoas que hoje, com 50, 60, 70 anos ainda, elas não são curadas. Primeiro que elas não reconheceram que elas precisam de cura. Elas fazem uma análise, elas ligam que a personalidade delas e o caráter delas foram elas que escolheram. Não, isso tudo é reflexo do que aconteceu na infância, do que aconteceu lá no passado. Pessoas feridas, que hoje falam que não levam desaforo para casa, por exemplo. Por quê? Porque elas estão feridas, elas estão sempre armadas. Eu falo sempre que pessoas feridas ferem pessoas. Ou seja, a pessoa está sangrando, ela vai sangrar em outras pessoas. Então, a partir do momento que ela reconhece que ela precisa de cura, que ela precisa ser tratada, automaticamente ela vai ser uma pessoa transformada. A visão dela não vai ser mais de passado. Quantas pessoas que a gente conversa com eles só lembram de coisas ruins lá do passado. Ou seja, estão extremamente feridos, pararam no tempo, não conseguiram avançar, e ali tudo reflete no âmbito espiritual, reflete no âmbito familiar e reflete também no âmbito profissional. Pessoas que estão atadas, pessoas que estão acorrentadas, que não conseguem dar um passo, porque são pessoas que têm medo, são pessoas extremamente difíceis de lidar, pessoas que não têm capacidade, às vezes, de superar situações que estão passando. Então, são pessoas que vivem uma vida presente, pensando e ligadas e extremamente acorrentadas no passado. Então, uma pessoa que ela é enferma da alma, ela não consegue ter autoconfiança. Ela não consegue superar as perdas, ela não consegue avançar, ela não consegue olhar para frente, ela não tem estímulo. Por quê? Porque ela está aprisionada a um passado que ela não foi curada ainda. Às vezes foi um abandono, às vezes foi uma perda, às vezes foi uma decepção que essa pessoa teve, às vezes essa pessoa passou por um abuso, e essa pessoa, ela olha tudo ao seu redor como se fosse tudo cinza. Ela não tem expectativa. Então, a partir do momento que ela é curada, ela começa a caminhar de uma maneira mais firme. Então, gera-se autoconfiança. Ela é uma pessoa que ela tem uma tendência também a fazer as pessoas que estão do lado dela felizes. Isso. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E ao longo dessa caminhada de 15 anos de ministério, como eu já lidei e lido com pessoas feridas. Pessoas que não superam e não aceitam que são feridas. Porque a cura, ela começa quando eu entendo que eu preciso dessa cura. Mas pode ficar no subconsciente? Por exemplo, algo que aconteceu na infância e que a pessoa não lembra? Que fica ali no subconsciente dela. Pode ficar, sim, mas quando nós começamos a entrar nesse processo de cura, Deus traz à nossa memória, Deus traz para nós tudo aquilo que é necessário ser consertado, tudo aquilo que é necessário ser desativado da nossa vida, ser dispensado, ser liberado. Então Deus, ele trabalha, né? A Bíblia vai dizer que ele conhece, ele esquadrinha o nosso pensamento e ele sonda o nosso coração. Então, às vezes, você nem você mesmo, nem nós mesmos nos conhecemos tanto quanto o Senhor nos conhece. Agora, quando a pessoa começa a mudar os pensamentos, ela muda o comportamento. Sim. E que quem está ao redor começa a observar. Aí chama a atenção de quem está ao redor. Porque, por exemplo, eu praticava algo, eu tenho meu marido. Eu começo a mudar, eu, não ele. Tem coisas, por exemplo, que às vezes eu acho que ele faz que não me agrada. Mas eu vou ficar brigando com ele? Não. Eu mudo, peraí, não. O que é? Então já sei, já diagnostiquei. Eu mudo meu pensamento, aí eu mudo meu comportamento, aí ele vai falar, uai, por que ela está agindo assim?
Ela antigamente ela implicava com ele, por que ela não está implicando mais? Aí ele vai ficar curioso. Aí começa eu acho que aí começa a cura, né? De ambos, do casal, de que quem está do lado, porque a pessoa que está ao lado, eu acho que ela praticamente também ela é curada Sim. por estar ao lado de uma pessoa Sim. que está em processo de cura. Ambos entram em processo de cura. Patrícia, eu sempre falo assim que nós temos o poder de mudar os outros ou até mesmo chamar a atenção de alguém, não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes, né? Pelos nossos exemplos. Eu sempre falo que quando nós queremos falar muito e querer mudança no outro, às vezes o que eu vou falar demais não vai gerar mudança, mas o meu exemplo vai gerar mudança, vai despertar essa pessoa a mudar também, né? Paulo vai dizer, uma certa feita, ele vai dizer assim, olha, sede meus imitadores também como também eu sou de Cristo. O que isso quer dizer? Nós, seres humanos, temos o poder de imitar muito facilmente. Por exemplo, a moda. A moda, ela chega aqui no Brasil ou chega aqui em Vitória, daqui a pouco está todo mundo usando o mesmo modelo de roupa. É uma tendência. Daqui a pouco outros estão ali usando a mesma tonalidade. É uma tendência. Então, o ser humano ele tem um poder de imitação muito grande. Muito grande. Então, Paulo fala bem assim, olha, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, a minha visão, o meu exemplo, eu estou buscando de Cristo. Então, vocês podem me imitar. Então, nós temos esse poder de fazer imitadores. As pessoas vão estar olhando a nossa transformação, vão ver a nossa mudança, vão ver o nosso exemplo e, por consequência, elas vão começar a ver que é bom e elas também vão começar a ser curadas. Por quê? Porque se eu não sou curada, eu não vou dar paz, eu não vou gerar segurança para quem está do meu lado. Se eu não sou curada, eu vou trazer transtorno para quem está do meu lado. Eu vou oprimir quem está do meu lado, muitas das vezes. Eu vou causar medo para quem está do meu lado. Porque não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho paz, eu vou dar paz. Se eu tenho alegria, eu vou dar alegria. Então, a cura da alma, ela é libertadora para a pessoa que estava enferma e ela também é abençoadora para quem está do lado. Por isso que a medida que o Senhor fala, ela é recalcada, generosa, sacudida e transbordante. Todas as bênçãos que o Senhor vai te entregar não vai ser só para você. Vai transbordar, vai chegar na vida das pessoas que estão ao teu redor. Você vai trazer para a tua vida o benefício, mas as pessoas que estão do seu lado também vão ser beneficiadas. Porque eu ouço algumas clientes, na hora de fazer o procedimento, né, de micropigmentação, que passaram pelo câncer de mama e chegam para fazer a micropigmentação e nós conversamos muito a respeito disso também. Então, algumas até falam que depois que passaram pelo processo, a vida melhorou. Melhorou com ela mesma, algumas coisas que foi melhor para ela, e até com a família em si. Porque às vezes acontece da família se distanciar, principalmente o marido. Ou não, que foi até o caso da minha mãe, né? Que eu acho que até uniu mais, né, mãe, a família, aquilo tudo, todo aquele processo que aconteceu. Então, nós ficamos até mais unidos. Sim. Então, a cura, essa cura interior, né? Às vezes a pessoa ela passa por certo tipo de doença, faz até o processo, a cirurgia, mas a cura interior que é o principal. Sim. Né? Que está ali, que ela tem que resolver é aquela cura interior. E o que eu vejo que a cura interior ela tem uma base chamada perdão. E muitas coisas a gente passa na vida, a gente não consegue avançar porque a gente lá atrás não perdoou quem nos feriu. Porque a gente quer quantificar, a gente quer medir, não, mas porque fulano fez comigo foi terrível. Porque a gente quer gerar uma desculpa para poder não perdoar.
Porque, ou seja, a gente acha que tem coisas que não merecem perdão, ou é difícil de perdoar porque foi muito grande, foi muito grave, foi muito difícil. Então, quando a pessoa passa por esse processo de um câncer, por exemplo, que ela está ali no liame, né? Ela pode estar bem, pode estar muito mal. Então, ela vai repensar lá no passado, nas coisas que ela fez, as situações que ela não superou, o perdão que ela não deu. E ela começa a entender o seguinte, que a vida passa muito rápido. Então, se a gente olhar, né, a vida ela vai passando numa velocidade muito rápida, o tempo vai passando, e quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente vê que os valores mudam. Mudam, totalmente. Os valores mudam. A pessoa que era extremamente materialista, ela começa a ver que o dinheiro não está comprando a saúde dela. Está dando uma qualidade de vida para ela, mas não está comprando a saúde. É assim. Então ela vai ver que às vezes ela fez tanta coisa, falou tanta coisa, brigou por coisas tão pequenas e que ela precisa de rever os conceitos, porque hoje ela tá ali e amanhã pode não estar. Então esse liame é muito pequeno, é muito rápido, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então toda enfermidade, né, física que nós passamos, ela traz em nós um momento de reflexão. E ela tem que gerar em nós uma mudança, né? Às vezes a gente vai para um processo de enfermidade sendo aquela pedra bruta, aquela pedra cheia de quina, e aí quando a gente passa pela enfermidade, o Senhor usou tudo aquilo ali para nos lapidar, para nos melhorar, para aumentar o nosso valor. Isso. Isso é muito importante. Pastora Lohane, nós falamos de fé, cura física, cura espiritual. Isso tem um valor imenso para a gente. O que você tem a dizer, qual palavra que você tem para poder deixar para todas as mamães nesse mês tão especial que é o mês das mães? Pois é, Patrícia, falar, né, para uma mãe é só se colocando no lugar dela. E eu vejo que tem muitas mães que hoje elas ainda não conseguiram entender que há um propósito determinado para todas as coisas. Deus não te deu esse filho sem um propósito. Então lute pelo propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, né? Os nossos filhos são herança do Senhor. Acredite na cura, acredite na transformação. Peça para que Deus venha continuar trabalhando, operando, para que Deus venha continuar transformando, porque só quem trabalha na mente do homem, no coração do homem é o Senhor. Então, às vezes, você está diante de uma situação tão difícil, a qual você fala bem assim, mas eu já fiz tudo, graças a Deus. Agora é o momento de Deus fazer, porque quando extinguiu todo o nosso esforço, quando extinguiu todas as nossas expectativas, aí Deus começa a entrar para poder trabalhar. Então, o recado que eu quero dizer para você, não desista do teu filho, da tua filha, porque o Senhor não desistiu. O Senhor acredita na transformação, o Senhor acredita que Ele pode fazer um milagre na sua família, mas você precisa de entregar nas mãos do Senhor. Às vezes, Deus já era para ter trabalhado, mas você está querendo fazer algo que você não pode mais fazer. Então agora você libera. Você coloca no altar do Senhor toda a tua família. Porque o Senhor, Ele vai cuidar dos seus filhos. Eu tenho certeza que você vai ter experiência de vitória para contar. Amém, amém. Palavras sábias e muito abençoadas. As palavras da irmã Lohane. Amém. Amém. Olha, foi um prazer imenso tê-las aqui comigo. Ainda mais o mês de maio, que comemora-se o mês das mães. Foi muito importante para mim tê-las aqui comigo. Mãe, eu te amo. Também. Obrigada. Até emociono um pouquinho. Obrigada por tudo. Você e essa mãe forte, essa mãe que venceu e que se não tivesse um propósito e se ela não tivesse Deus na vida dela, minha mãe não suportaria. Verdade. Ela não suportaria o que ela suportou. Então, dando sequência à palavra sábia da irmã Lohane, mães,
orem e confiem. Por mais que seja desafiador. Tá desafiador, tá insuportável, mas confia. Porque é nesse momento que Deus está agindo. Verdade. Amém. Amém. É um prazer enorme estar fazendo esse podcast para vocês.